Começa agora o Ficção Americana, seu podcast sobre literatura e psicanálise e seu inevitável entrelaçamento. Eu sou o Evandro e estou acompanhado das minhas colegas Laís e Dani. Somos psicanalistas, apaixonados por literatura e por algumas outras coisas que vocês e a gente vai descobrindo ao longo dos episódios. Muito bem, começamos então mais um episódio aqui do Ficção Americana, um podcast sobre literatura e psicanálise. Espero que vocês estejam muito bem aí de onde vocês estão. Eu sou o Evandro e estou aqui acompanhado das minhas amigas e colegas Dani. Oi, Dani. Olá, pessoal. Oi, Laís, tudo bem? E olá, tudo bem? Tudo bem por aí? Bem, gente, nesse episódio nós vamos discutir, conversar e elocubrar a respeito de A Autobiografia de Minha Mãe, um livro de Jamaica Kincaid. E aí, Dani, o que tu tem para nos contar sobre essa obra magnífica aqui? Grande obra, né? Bom, vou começar apresentando um pouco da Jamaica, né? Que eu acho que é interessante de pensar que... Acho que a principal coisa, assim, que é interessante é o fato de que a autora, em nascença, ela foi batizada como Elaine Potter Richardson. E ela alterou seu próprio nome em determinado momento na vida para Jamaica Kincaid. E eu acho que isso já fala um tanto dessa obra que a gente vai discutir hoje, que é esse tanto... Perdão, de necessidade, que é esse tanto de necessidade, que é o de ficcionalizar a própria vida, né? Então acho que esse é um baita ponto para começar apresentando a nossa autora de hoje. Ficcionalizar a própria vida, lembrando, a gente vai ver isso em algum momento, né? Mas a história aqui da autobiografia de minha mãe, ela percorre a história da Shuela, que é uma personagem fundamental na obra, personagem central e narradora também, e que o sobrenome dela é Richardson, né? Que também é o sobrenome oficial, digamos assim, da Jamaica Kincaid, né? O sobrenome de nascença, vai. Nascença, pode ser. O oficial também é oficial, né? Kincaid também é oficial. O que é de verdade aí? Exatamente. Qual que é o sobrenome de verdade, né? Parece que a obra traz muito essa pergunta, né? Da verdade, assim, dessa... Mesmo a autobiografia, né? A autobiografia de minha mãe. E daí abre essa história e ela abre dizendo que ela perdeu a mãe, assim que, enfim, que a mãe morreu assim que ela nasceu, né? Então não foi a mãe que escreveu, também essa ideia de autobiografia, né? Mas é ela escrevendo e ficcionando sobre esse lugar, desse vazio que ficou, né? Com essa, enfim. Mas tem uma coisa interessante que é essa torção do alto, né? Que é a autobiografia da minha mãe, mas é uma autoescrita, né? Mas também tem toda essa questão, enfim, né? Acho que o ficcionalizar a própria vida tá o tempo todo ali sendo posto, eu acho, né? Que é a autobiografia da minha mãe, mas também é a minha, mas também pode ser de alguém falando de mim, né? Essa brincadeira, assim, com a verdade que parece que o tempo todo ela faz a gente se questionar do... Quem tá falando isso, né? Como isso daqui, será que é verdade? Isso daqui que ela tá falando? Não é nem se será que é verdade, mas o quanto de fantástico tem nessa narrativa também, né? Tá falando de uma coisa totalmente ordinária, mas de uma forma muito fantástica, assim, né? A forma como ela tá narrando, né? E acho que tem muito dessa questão da onisciência, né? Que eu acho que é a grande forma como ela vem narrando. Então é uma pessoa que tá o tempo todo consciente de tudo que se passa, né? Esse narrador que, no caso, ela, a mãe dela, né? Shuela falando. Mas enfim... A gente vem trabalhando aqui com obras que são narradas... A gente comentou, inclusive, no episódio anterior sobre o texto do Jefferson Tenório, que ele trabalha com três narradores, né? Em primeira, segunda e terceira pessoa, né? Mas sobretudo em primeira pessoa. E são obras que se colocam de alguma forma com essa característica de autobiográfico. Esse texto especificamente aqui é interessante porque ele se nomeia como autobiográfico, mas não é a minha autobiografia, mas a de minha mãe. E é interessante porque a biografia, ela sempre passa pro leitor uma sensação de verdade absoluta.
Quando a gente vai ler qualquer biografia, as biografias mais clássicas, a biografia, sei lá, do Freud, a biografia do não sei o que, a gente sempre supõe que vai encontrar ali uma verdade. E quando a gente vai estudar, por exemplo, na historiografia, o conceito de biografia para as áreas da ciência que estudam isso, né? A gente vai ver que a verdade também, na própria biografia, ela também está sendo recortada, remontada, colada uma coisa em cima da outra. Algumas ideias que são muito clássicas, assim, do tipo... Quando eu tinha 5 anos de idade, eu pegava um pedaço de papel e pintava. É por isso que hoje, com 75, eu sou um grande pintor. Não é, né? Não é. Isso é uma verdade construída posteriormente, assim. Então, essa noção da verdade como uma invenção, ela cabe muito bem como uma provocação a respeito da autobiografia. E talvez por isso que tu estava dizendo, né, Laís, que essa dimensão do que é verdade e o que não é, tá muito presente aqui. Também tá muito presente nas obras anteriores, mas aqui ela se apresenta quase como um imperativo. Eu preciso afirmar que isso é verdade. Acredita em mim, porque senão esse texto não vai funcionar. Isso tem muito não sei, enquanto eu te escutava pensando na análise mesmo, né? Que se a análise não é esse que a gente diz, né, a precô, assim, né? Depois tu vai saber o que foi isso. E o paciente, quando chega, né, na clínica, ele chega contando algo, né? Ou pensando o que eu vou contar aqui, né? Às vezes chega e conta de uma situação que aconteceu, ou às vezes, eu vou ter que contar sobre os meus pais, tem aquela ideia, né? Vou ter que contar da história de como eu era criança, né? Essa ideia que se tem sobre a análise também, né? E na verdade, buscando essa verdade, olha, na verdade saiu aqui, né? Buscando como se existisse uma verdade. Não, mas eu não lembro se foi isso mesmo que aconteceu, né? Como essa ideia é uma dimensão até onírica, assim, né? Como não sei se foi isso que aconteceu. Quando em tese, o que a gente vai escutando ali é o que tu está recuperando de fragmentos dessa tua verdade, né? Disso que tá operando na tua vida, né? Que muitas vezes tu vai saber só depois mesmo, né? Depois que tu pode falar, depois que tu pode construir, depois que tu pode se dar conta que, tu inventou um nome e que isso quer dizer alguma coisa, né? Que tu, enfim, acho que essa dimensão de verdade e de ficção que a psicanálise vai borrar essa separação assim tão clássica. Não, isso é ficção e isso é verdade, né? Isso é autobiográfico e isso não é. Porque tem uma borda que tá um pouco, me parece, borrada, né? A psicanálise borra isso e vai dizer que tudo é ficção, né? Toda verdade é uma ficção, como é o aforismo do Lacan, né? Porque, de certa forma, o que é mais... difícil de suportar, o que a gente não quer suportar é que aquilo que aconteceu já foi, já aconteceu, já acabou, passou, tá perdido. Essa noção de que o meu grande feito tá perdido e o que resta agora é o que eu posso contar sobre ele, ela é muito castradora também. Ela é muito difícil de suportar, de tu te dar conta de que, na verdade, o que eu tenho mesmo são as palavras que eu posso usar pra contar aquilo que eu já não tenho. Não tenho mais. Eu perdi isso. E acho que quando nós estamos trabalhando com um texto como esse da Jamaica que Inquieta, que se trata de uma mulher, uma narradora de 70 e poucos anos, que passa uma vida muito sofrida, é muito valioso o que ela tem para contar, porque isso de alguma forma representa para nós, ou apresenta para nós, de que forma nós, enquanto sujeitos e sujeitas americanos, conseguimos dar conta da vida, conseguimos dar conta em palavras daquilo que nós vivenciamos. Porque é um texto muito sofrido. A gente brincava aqui em off a respeito dos comentários que são feitos nesse livro no Google, e quem tá ouvindo faz aquela pausa de 5 minutos e dá no Google procurar o que se diz sobre esse livro lá no Google Books, né? Que são coisas horríveis. É um livro horrível, é um livro muito cruel, é um livro que tem coisas muito explícitas, e na verdade, e é tudo isso porque se trata de uma mulher de 75 anos que viveu uma vida desgraçada, contando sobre isso, né? Contando sobre essa desgraça. E o mais importante, me parece, é porque é possível para ela contar da desgraça.
Por que não é possível para ela contar do amor? Por que não é possível para ela contar das alegrias? Porque não é possível, né, gente? A mulher de 75 anos, ela não vê um momento de alegria, uma fagulha de felicidade. Nada. Teve momentos de alegria. Mas fiquei pensando também nisso, que é quase uma, digamos, uma caricatura de uma pessoa analisada, né? Ela tá ali com seus 70 e poucos anos podendo falar dessas dores já transformadas, de certa forma, né? O que não seria a mesma coisa se a gente fosse ler um diário dela vivendo essas coisas naquele momento, né? Que estaria muito cheio de uma angústia muito pungente, assim, né? Quase como a cena que ela fala do irmão sendo tomado pela doença, né? Aquilo que tá dentro e que de alguma forma tem que sair. Parece um pouco esse também uma caricatura da dor que ela vai comentando, só que nesse caso aqui já cicatrizada, assim, né? Não tão viva essa dor, né? Dando uma viajada, assim, né? Viajando para o Caribe. Eu tô atrás de uma frase que ela fala sobre a verdade aqui, que, na verdade, assim, se vocês pudessem olhar o que a gente tem, os nossos livros, a gente tá com os livros aqui em mãos, eles estão marcados em todas as páginas, assim, eles têm muitas marcações, ele tem muitas marcas. E isso que a Dani e o Evandro trazem, né, que é uma mulher, 35 anos, parece que é um livro... que, enfim, por que eu vou ler um livro de tanto sofrimento ou de tanto, como o Evandro trouxe, como desgraça, né? E na verdade, eu percebi o livro, assim, de uma maneira como ela vai narrando esses acontecimentos com a Dani falou, né, como se fosse uma pessoa analisada, assim, né, como uma pessoa que pôde elaborar sobre isso que se passou, assim, né, e eu acho que se aprende muito nisso. Tu vai se perguntando ao longo do caminho, assim, né, como que ela chegou nesse lugar, né, por que ela não se sentiu amada, e aí ela é um livro que fala de amor, é um livro que fala muito de amor, e das possibilidades de ser amada, não ser amada, e de como nessa americanidade um pouco distante, eu acho, dessa ideia do amor romântico e que todos amam de uma mesma maneira, ela mostra uma outra forma de amar e mostra esse amor realmente como um aprendizado, assim, né? Ela traz o amor como uma coisa que ela não foi amada, então ela seria como incapaz de amar um outro, né? Agora preciso achar isso. E que de alguma forma fala da suposta incapacidade americana de amar. Porque eu acho que essa que é a questão, assim. Quando a gente pensa nas narrativas, é um pouco aquela questão de qual é o lugar, aí pensando a americanidade como uma tentativa de superação da raça, mas qual é o lugar de determinadas pessoas na construção de narrativas sobre si, né? Quando a gente falava do Jefferson Tenório, por exemplo, né? Como se fala do homem negro, se não dessa mesma posição de sempre, não sei o quê. Então, como é que o homem africano fala sobre o amor, se não a partir da ausência dele? E acho que esse livro tenta subverter um pouco essa lógica, porque isso que a Laís está trazendo me pareceu muito interessante também, porque não me lembro de ter lido nesse livro algo, pegando essas palavras, explícito a respeito do amor. Tá nas entrelinhas. É como se é um engano pensar que o amor se dá a priori, simplesmente acontece. Um dia eu encontro alguém e amo. O amor é uma construção que se dá nos furos mesmo, no próprio enlace, como todo tipo de laço que a gente faz. É pelos furos, é pelas falhas, é pelos equívocos, né? E nessa ausência, nessas entrelinhas aqui que o livro apresenta, onde está o amor? Onde a gente consegue encontrar? Então, acho que aqui entra o nosso primeiro trecho, porque o livro me tomou muito nessa dimensão do amor, assim, desse aprender a amar. Que eu acho que, enfim, enquanto narrativa, ela vai se questionando sobre isso e falando um pouco, assim, de uma
Ela fala também lá da infância, né? Como essa primeira experiência com o amor, assim. Como é que foi o encontro dela ou o desencontro, né, dela com esses afetos todos. E eu acho isso a parte que mais me tocou no livro. Foi essa infância que ela narra de uma posição que não me parece de uma pessoa me parece uma pessoa realmente que tá vivendo aquilo, assim, que viveu muito pungentemente aquilo na infância. Acho que entra o primeiro trecho. Tá, e também só juntando, né, já que a gente tá falando um pouco sobre o amor, eu fiquei pensando muito na questão da leitura da Bell Hooks, né? Existe muito aí, né? Atualmente falas de que Bell Hooks tá sendo lido errado, etc e tal, mas enfim. Como aqui a gente não trabalha com certo e errado, né? O que é a verdade? Vamos lá. A ideia da Bell Hooks de amar como fazer, não é? Amar como fazer. Como ato. Como ato. E eu fico pensando nisso, né? Que ela é muito Bell Hookiana, talvez. Porque quando ela vai analisando isso, quando ela vai falando muito sobre amor, ela vai trazendo as atitudes das pessoas, né? Pra falar se sim ou se não, normalmente não, no caso. Mas esse trecho, eu acho que é um trecho muito bom pra gente pensar no amor enquanto ato, né? Então vou começar a ler. Eu ainda não tinha sido amada. Não saberia dizer se o jeito como ela penteava meu cabelo era uma expressão de amor. Não saberia dizer se seu jeito delicado de me dar banho, esfregando o pedaço de tecido nos meus seios, na parte da frente e de trás das minhas pernas, nas minhas coxas, nas minhas panturrilhas, se isso era amor. Não saberia dizer se querer que eu ficasse seca quando estava molhada, se querer que eu fosse alimentada quando eu tivesse fome, se isso era amor. Eu ainda não havia tido amor. Ele não estava na minha coluna de ganhos. Portanto, não saberia estar na minha coluna de perdas. Eu acho esse trecho, assim, muito forte, assim, muito... ela vai nomeando essas ações, né? Esses atos que para algumas pessoas vai estar nessa coluna como, sim, isso é amar, olha como essa pessoa te amou, ela cuidava de ti, né? Esse amor como um cuidado, mas que ela não saberia dizer, né? E enfim, fiquei pensando... Pode ir lá. Posso? Pensando na coisa do amor enquanto cuidado, não necessariamente enquanto ação, fico pensando justamente nesse primeiro amor dela, da relação com a mãe Eunice, né? Que era totalmente num cuidado, mas um cuidado horroroso, digamos assim, né? Um cuidado que não quer ser cuidado. É aquelas coisas básicas de dar de comer, porque tem que dar de comer, né? E dar o mínimo de uma atenção para essa criança que não é filha dessa mulher, que já tinha 6 filhos, né? E que simplesmente chega como... Não sei se apresentamos Chuela assim também, né? Tô pensando se apresentamos, né? Ela começa contando que perdeu a mãe, né? Que a mãe morreu na hora que ela nasceu. E que então o pai, nessa impossibilidade de cuidado, também o homem nesse lugar que é impossibilitado de cuidar, ele deu a Chuela a essa mulher que lavava suas roupas, né? Essa mulher que cuidava do fardo das suas roupas. Ela fala desse lugar. Ele entregou esse outro que seria também, nessa metáfora do fardo, para que essa mulher cuidasse. Ela nesse lugar de fardo. Eu vou aproveitar e ler um trecho também, já que, né, estamos nisso, para contrapor as ideias também de amor, que é... Ele a descera equilibrando em uma das mãos a filha, na outra as roupas, e os entregara, fardo e filha, a uma mulher. Ela não era parente dele ou da minha mãe. Seu nome era Eunice Paul, e ela já tinha 6 filhos, o último ainda bebê. Por isso, ainda tinha um pouco de leite no peito para me dar. Mas, na minha boca, seu gosto era azedo, e eu me recusava a bebê-lo. Então, acho que trazendo essas duas citações, inclusive, né? Daquilo que ela diz que ainda não tinha sido amada, ainda não saberia nomear o que é amor. E esse amor que normalmente a gente vê, né, de uma forma vulgar, sendo dita que o amor também seria esse cuidado, mas esse cuidado não mediado por um pagamento, né? Que fica nesse lugar de amor.
né? Que eu acho que é algo interessante da gente pensar também, né? Até para as nossas construções americanas, né? Pensando no próprio lugar dessa quarta sujeita que tá ali fazendo, como é que eu posso dizer, laço, né? Essa família africana, nessa né? família, exato, né? Como que dá isso, né? Porque pra Chuela, depois, quando a gente for ver um pouco mais pra frente, ela tá sempre envolta num triângulo, né? Seja dela com o pai e a madrasta, ela, o senhor Batia, não sei como mencionar, e a senhora, Monsieur, não sei o que, a esposa dele e ela que vai pra lá, a irmã, o marido da irmã, sempre tem um triângulo. Até o Roland, a pessoa que ela dá a entender que ela amou, ele também tem uma outra pessoa sempre, né? Então, não sei onde eu quero chegar com isso, mas só pra gente pensar sobre isso que a gente vem elaborando e que a Chuela traz o tempo todo em relação ao amor, mas também quando ela traz essa questão do amor, ela traz muito a questão do que pode um homem, do que pode uma mulher e o fato dela não ser homem, né? Não sei muito bem onde a gente chega, às vezes a gente não chega em nenhum lugar, mas ao mesmo tempo, duas coisas me chamaram a atenção aqui. Uma é que eu não me lembro se no livro aparece como Mãe Eunice, mas nós chamamos aqui de Mãe Eunice, que é interessante, né? Aparece, né? Que é interessante que ela seja nomeada como mãe, porque o que faz com que uma mulher seja mãe? Porque eu acho que isso tá o tempo todo. A própria Chuela dá à luz, mas nem por isso ela é mãe. Ela enfim, não viu o rosto da mulher que a gerou, mas ainda assim é a mãe. Então o que faz uma mulher se tornar mãe em termos discursivos de fato, né? Quantas mães pode ter um sujeito, não é? Também tem isso que a gente vai falar aqui na africanidade, né? Quando chega um sujeito na clínica que vai dizer a minha mãe de santo, a minha mãe. Quantas mães tem um sujeito? Que posição é essa? A avó, né? Que posição é essa? Posição, a gente vai falar, né, no discurso, é da mãe que a gente vai nomeando ao longo da vida, não é? Sim, porque o imperativo que aparece todo Dia das Mães é que mãe só tem uma. Você só tem uma, não pode ter duas, não pode ter três, não pode ter quatro. E aqui, eu acho que entra um pouco esse curto-circuito do ponto de vista discursivo pra Chuela. Que é como assim essas mulheres todas cuidaram de mim e viveram comigo? Quando ela diz não conheci o amor, não sei o que é o amor, parece um pouco uma questão que tá muito mais no campo da linguagem, necessariamente, do que no que a gente, num campo mais de senso comum, diria que é do sentimento, Não, o que é amor, então? Por que ela não... O que falta aí nessas relações para que ela possa reconhecer no outro que ela é amada? Também não é só que um pouco essa coisa da verdade como a verdade. Ela não foi amada. Bom, mas ela também não reconhece os gestos do outro como gestos de amor. Por algum motivo. Claro, tem um motivo pra isso. Ela conta, tu tá narrando essa cena e eu tô pensando quando ela conta que ela era muito pequena e ela falou inglês, eu acho, não é? Ela fala inglês e aí... Demorou 4 anos pra falar. Ela levou 4 anos pra falar. E aí eu amo essa descrição da infância, quando ela vai falar sobre esse momento em que a criança tá ali precisando desse outro, precisando desse outro pra que a nomeie, pra que ela seja algo, né? E aí ela não fala até os 4 anos e ela não tem memória de alguém ter sentido falta disso. De alguém ter se dado conta de que ela não falava. E quando ela fala em inglês, que não era a língua, né? Eles falavam patois francês, né? E ela disse que... Acho que tem uma citação aí, né, Dani, dessa parte. Que eu acho que é bem, bem relevante, assim, pra gente pensar nisso que ela identifica como não sou vista, não sou amada. Se eu não sou vista, eu não sou amada, né? E esse lugar da mãe também, Evandro, acho que a gente pode pensar psicanaliticamente, mãe não é uma pessoa, né? Mãe é essa posição no discurso, né? Que a gente vai dizer que é essa
Eu lembrei até do Winnicott aqui nessa ideia da mãe suficientemente boa, essa mãe que é do cuidado, essa mãe que cuida, essa posição do discurso que pode ser exercida pelo pai, pode ser exercida pela avó, pode ser exercida por uma tia que exerceu o cuidado, como essa posição discursiva da maternidade pela babá, né? Pela essa quarta sujeita que a gente está trabalhando na psicanálise africana também. Então, enfim, mas... Pois é, mas é justamente dessa posição discursiva que parece que tem algo que não fecha aí nessa história dela, da Shuela. Tô colocando a história da Shuela em xeque justamente porque é com essas palavras que a gente conta, né? Porque quando ela diz que a Eunice lhe dava um leite e ela não quis beber... Ela tá invertendo um pouco essa situação, assim, porque... Como assim ela não quis beber? Não era um bebê? Qual é que poder ela tinha de escolher que vai comer, não vai comer, vai beber, não vai beber? Como assim? Aqui nós temos um sintoma. Aqui nós temos um sintoma se apresentando, se nós pudéssemos tomar ela como uma paciente, né? Que não é o caso. A recusa do amor, né? A recusa desse cuidado também, né? Tem aqui, né? A palavra amor foi dita com tanta frequência que se tornou uma pista pro meu coração de 7 anos de que essa coisa não existia. Ela diz algo como isso, assim, como não existe o amor, como essa recusa de que o amor exista pra ela, né? Em relação a ela. Porque não vamos esquecer que na mitologia que a Shuela constrói pra si, ela é o objeto abandonado. Ela é abandonada. Todos que passam por ela a abandonam. Ou todos pelas mãos de onde ela passa, ela é abandonada, ela é deixada de lado. Então, a relação da Shuela com o outro, ela é sempre uma relação mediada pela palavra, pelo conceito, pelo significante abandono. Isso parece ser fundamental, inclusive para a própria construção psíquica dela. Até os 4 anos eu não falava. Isso não provocou nenhum minuto a menos de felicidade e quem quer que fosse. Não havia ninguém para se preocupar com isso, de todo modo. Eu sabia que poderia falar, mas não queria. Via meu pai a cada 15 dias, quando ele ia buscar as roupas limpas. Nunca pensei que ele viesse me visitar, só que vinha buscar as roupas limpas. Quando ele chegava, me levavam para vê-lo e me perguntava como eu estava. Mas era uma formalidade. Ele nunca me tocava ou me olhava nos olhos. O que teria para ver nos meus olhos? Eunice lavava, passava e dobrava suas roupas. Elas eram embrulhadas como um presente em 2 tiras limpas de nanquim e postas sobre a mesa. A única mesa da sala, à espera de que ele fosse pegá-las. Suas visitas eram bastante regulares, então quando não apareceu, eu reparei e perguntei: cadê o meu pai? Cadê meu pai? O pai está morto. Spoiler, o pai está morto. Isso que o Evandro traz junto com esse trecho que a Dani lê agora, faz a gente pensar sobre esse sujeito, imaginando, sei lá, a Shuela na clínica, não é? Ela não vai mudar essa história que se passou com ela, não é? Mas ela poder reconhecer que a posição dela está como essa que nega que recebe amor, ou nega o amor, ou ela não consegue ler essas ações que talvez, isso que aconteceu, isso de verdade que aconteceu, pode ter sido narrado pelo pai como: eu visitava a minha filha frequentemente, né? Esse pai, podendo contar essa história, poderia dizer: não, eu visitava a minha filha e levava as roupas, eu me importava, ficava com ela. Essa história é uma verdade para mas ela conta essa história de uma posição de um sujeito que não consegue reconhecer o amor, não é? E aí, o que é verdade, né? Qual das partes dessa história são verdade? E aí a gente vai dizer que na clínica, reconhecer isso e começar a trabalhar com isso, não é? Ver de que maneira isso te gera sofrimento. Que tu te coloca nas relações como aquele que não pode receber amor, que tem um amor interditado aí, né? Tem essa relação com um laço de cuidado, de amor, que tu não consegue reconhecer esse afeto, né? Mas acho que tu traz algo interessante também, que é essa visão
desse pai em relação ao cuidado dele, né? Que talvez ele falando diria, nossa, mas eu vi a minha filha a cada 15 dias, grandes coisas, né? E daí também pra gente questionar isso que vem acontecendo. Eu tirava foto e postava no Instagram. Que isso? Desde a nossa primeira leitura, né? Tava pensando nisso das similaridades, que é essa discussão da parentalidade, né? Do que é ser pai, que aqui aparece de uma forma muito interessante nesse livro, o quanto tem essa visão de homens que fazem filho literalmente pro mundo, assim, né? Para que outras mulheres criem, né? Para que outras mulheres se avejam, digamos assim, com esse cuidado todo que a gente já veio falando, assim. E esses homens nem um pouco imbricados nesse crescimento, nesse cuidado, nisso que seria uma parentalidade, né? Que é essa coisa dessa morte aí que o Evandro já trouxe, né? O que é muito interessante, porque na narrativa da Shuela, a mãe está morta e tá ali a acompanhando o tempo todo, enquanto o pai tá vivo, mas tem essa morte em vida também, né? Dessa não presença. Não que é uma não presença, né? Tem a discussão da parentalidade que precisa ser feita, claro. Mas também tem esse outro lado, que é da insuficiência, de que qualquer coisa que o pai faça é insuficiente. Tanto que em vários momentos ela se questiona o que o meu pai quer de mim. Porque ele queria que ela fosse à escola, ele queria que ela não sei o que lá. Ele faz pequenos movimentos de busca dessa filha, né? Claro que são pequenos, né? Mas tem essa questão dessa insuficiência que tá meio posta, né? E a gente não pode também se deixar levar, né? Que eu acho que é uma questão que o Evandro trouxe do colocar em xeque o que a Shuela tá falando, que é literalmente a autobiografia, né? É ela falando sobre a questão, né? A gente não vai ter a autobiografia do meu pai. A mãe está morta, né? Isso que tu disse aqui, Dani, me fez pensar sobre essa impossibilidade de reconhecer essa posição mãe, essa posição do cuidado, não é? Amorosa. Então, como eu perdi essa mãe, nenhum outro cuidado que venha após dele vai ser reconhecido como amor, vai ser reconhecido como cuidado, como demonstração de afeto, como a impossibilidade do reconhecimento desse sujeito, né? E o que se pode fazer com isso, né? Na clínica se pode costurar com isso, né? Perceber isso e ir tecendo outras formas de nomear o amor, né? Ou enfim, porque esse pai, que por mais que a gente possa aqui fazer um julgamento que ele era insuficiente, que ele fez também algo do nosso imaginário aqui do pai, né? Ele é um pai que ela disse que queria que ela frequentasse a escola. É um pai que fez de todas as maneiras para que ela, num momento, e ela conta, acho que tem até um trecho, né? Ela conta, assim, que as meninas não frequentavam a escola nesse espaço, né? Não era comum as meninas frequentarem a escola. E esse pai faz o possível, inclusive tira ela da casa da mãe Eunice, traz para sua casa para que ela possa continuar frequentando a escola e depois envia ela para uma outra casa para que ela possa continuar indo à escola. E o que ela pode dizer disso é que esse pai queria dizer que tem uma filha professora, né? Uma filha que era algo como, enfim. Mas ele quis algo para essa filha, não é? Exato. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar. É um pai que quis algo para ela. E ela consegue reconhecer de uma maneira um pouco, parece um pouco ressentida, né? Desse lugar. Mas ela consegue nomear isso na autobiografia, né? Porque ela, me parece que ela tá às voltas com uma problemática que é, enfim, muito presente nos divãs por aí afora, que é de uma hiperidentificação com a mãe. Tanto é que ela escreve uma autobiografia da mãe, essa junção de uma na outra, por mais que ela nunca tenha visto. Tem uma cena incrível que ela narra um sonho em que ela vai vendo a mãe dos pés até o pescoço, não vê o rosto. Porque esse rosto tá amalgamado com o dela e é tudo borrado e nada... daí um pouco aquela coisa que a gente brincava de um flerte com a psicose, assim. É um rosto que não é, que qual é o rosto da mãe, qual é o meu... Então, essa identificação com a mãe, ela é também interessante pra gente pensar como que ela vai se posicionar diante do pai, enquanto um ser que tá ali vivendo junto com ela. A gente toma a mãe, o pai aqui como
posições na família, mas nós poderíamos dizer que também são posições discursivas, são posições diante do sujeito, né? Em que vão fazer as suas funções de cuidado ali. Mas ela se posiciona diante do pai deste lugar da mãe morta também. Isso que faz com que ela não consiga se colocar diante do outro como um sujeito. Essa posição de objeto eterno, assim, que ela não sai. Então, o que meu pai quer de mim, é a frase, o que o grande outro quer de mim. É disso que se trata também aqui. Porque no fundo, o que a educação poderia fazer por alguém como eu? Tipo, quem sou eu? De novo, né? Sim, assim como ela se questiona a expectativa do outro em relação a ela saber escrever cartas, né? O que alguém como ela faria com isso? E aí, o que ela faz com isso, né? Acho que esse é um trecho essencial. Meu pai queria que eu frequentasse a escola. Foi um pedido incomum. Meninas não iam à escola. Nenhuma das filhas da mãe Eunice ia à escola. Nunca saberei o que levou a agir assim. Só me resta imaginar que ele desejava uma coisa dessas para mim, sem pensar muito. Porque, no fundo, o que a educação poderia fazer por alguém como eu? Esse alguém como eu tem uma imagem muito consolidada e uma estátua que diz: eu sou assim como todos os outros aqui ao redor de mim, somos assim. Só que a pergunta que eu fico é: o que é? Quando alguém diz, por exemplo, quando alguém chega na clínica e diz assim, alguém como eu, a primeira pergunta que eu faço é, tá, quem é? O que é alguém como tu? O que é isso? Do que tu tá falando? E parece que ela não... Que narrativas tu tem sobre ti já, não é? Quando, por exemplo, ela cita uma personagem mística que pode ser verdade, pode não ser, e que a gente, na interpretação mais livre, assim, poderia dizer que se trata de uma divindade, de um orixá, que ela enxerga nas águas, quando tá voltando ou indo pra escola. E ela diz, ela tinha uma beleza que fazia sentido para nós. Ela vai sempre colocando esse nós somos assim, nós éramos assim, nós fazíamos isso, eu era dessa forma. E do que ela tá falando? Parece que tem algo que ela tá querendo dizer aqui que diz respeito à cor, diz respeito à classe, diz respeito a uma posição social a qual ela tá colocada. Que... esse livro foi lido de muitas formas já, né? Ele é de 96, então ele já passou por diversas interpretações e, inclusive, ele serviu muito para se pensar o conceito de decolonialidade, de colonialidade do poder e tudo mais lá da sociologia, né? Mas se a gente pudesse dizer algo mais do ponto de vista da americanidade aqui, eu arriscaria apontar que a Shuela tá falando de nós, americanos, atravessados pela racialidade. As duas coisas unificadas aqui, ou entrelaçadas, talvez melhor dizendo, por essa palavra, alguém, por essa frase, alguém como eu, uma criança africana. Então, alguém como eu não vai à escola, porque a escola, o que acontece quando eu chego na escola? Eu olho pro quadro e a primeira frase que eu sei dizer é Império Britânico. São as primeiras palavras que ela aprende a ler. Então, essa distinção entre eu e o nós, o pai como esse representante de uma colonialidade, como esse sujeito que usa as fardas do poder. Então ela tá também tentando entender ou tentando colocar em palavras, tentando simbolizar, para usar um termo mais próprio nosso daqui, ela tá tentando simbolizar o que é a sua condição de sujeito diante de um mundo que impede que essa condição de sujeito possa advir. Ela também tá lutando contra uma força que não é unicamente dela. E isso que é muito muito delicado para pensar a clínica africana, me parece, que nem tudo é loucura da tua cabeça, querido. A tua psicose, ela é psicose, mas ela também tá atravessada por coisas da vida que não te dizem respeito necessariamente, sabe? Não é tudo bem. Disso que tu reclamas, em como tu tá implicado nisso. Essa é uma pergunta fundamental, mas também como que o outro tá implicado nisso. É poder jogar com as condições sociais nas quais o sujeito tá inserido, sem que se retire a posição dele como sujeito ativo naquele sintoma. Eu acho que essa é um desafio para nós analistas escutarmos.
Esse Império carcereiro Britânico, do esse pai. carcereiro, não é? Esse homem pai, carcereiro, né? Que eu acho que era um homem, ela fala ruivo? Ruivo. É um homem ruivo, então assim, e a mãe caraíba, não é? Então tem essa questão da miscigenação mesmo. Que é que nesse caso talvez entra como, não sei se necessariamente como miscigenação, assim, mas fico pensando no próprio conflito, como algo conflituoso, que se apresenta pra ela como algo conflituoso, como algo enigmático, talvez. Porque quando ela diz alguém como eu, talvez que ela não saiba também do que ela é feita. Ela não conhece a mãe, ela não sabe nada do pai, ela não sabe nada de nada, assim. Ela tá tentando colocar palavras num mundo que a precedeu. Uhum. É interessante porque tem essa coisa da onisciência, né? Da forma como ela vai sendo narrado. Mas tem muitos não seis, né? O quanto que ela vai falando, até ali eu não sabia que aquilo tinha nome, até ali tal coisa eu não sabia, né? Vai se colocando nessa posição também bem interessante. Bem infantil também, né? Que tá nomeando as coisas pela primeira vez, não é? Exato. Me lembrou muito de uma criança, assim, que tá querendo saber, isso é amor? Posso chamar isso de amor, né? Isso é afeto? É assim que deveria ser, né? Parece que ela se pergunta ao longo de toda a narrativa, assim, né? Ao mesmo tempo que ela é cheia de verdades ali desde o início, né? Tem sentenças, assim, né? Isso é isso. Depois, mas não sei tal coisa, né? Tem essa... É bem essa cena dela já nos seus 70 anos, mas a Shuela ali... do parto, parece que pegando ela pela mão, assim, né? Esse desamparo ali ainda a acompanha, mas que ao mesmo tempo eu acho que é esse desamparo que faz com que ela construa um amparo muito próprio também, né? Aí tem uma cena que ela fala sobre o fato dela ter aprendido a fazer a sua própria comida, né? Então, disso que estava sendo falado antes, dessa recusa do amor, mas também fiquei pensando nessa dimensão de que ela dá de comer a ela mesma, né? Não tem um outro que a alimente, assim, né? Então, tem algo de... não sei qual é a palavra que dá pra usar aqui. Mas quando um outro a alimentou, ela recusou, né? Exato, exato. E depois aconteceu de novo, né? A recusa da madrasta, que poderia de alguma forma envenenar, e que por isso ela vai lá e ela que tem que dar de comer a ela mesma, né? Só ela vai comer do que... E essa questão da comida aparece em outro momento também, quando ela já tá lá com o Philip, o médico, que ele fica fazendo invenções com as frutas. E ela diz, nunca comi uma dessas frutas, não sei o que é, não sei do que se passa, muito esquisito pra mim, não vou comer. Parece ser algo da ordem da desconfiança, né? Essa impossibilidade de confiar no outro. De introjetar. De comer, exato, de comer algo do outro, assim. De receber, de deixar ser atravessado pelo outro. Porque há um trecho... daí a gente vai ter que ler aquele trecho. Tô aqui precisa procurando esse trecho, gente. Qual é, gente? A área que eu sou a pessoa dos trechos. Tô aqui bem louca atrás dos trechos. Esse trecho, ela tá contando um pouquinho sobre esse momento que eles vão pra escola, né? Que ela tem amigos na escola e que eles vão juntos em um grupo, né? E ela tá narrando eles indo pra escola e como é que se tecia esse laço entre eles, né? Como é que era esse laço? Não éramos amigos. Isso era desaconselhado. Nunca deveríamos confiar uns nos outros. Era como um lema que nossos pais nos repetiam. Foi parte da minha criação como um padrão de bons modos. Você não pode confiar nessa gente, meu pai dizia. As exatas palavras que os pais dos outros lhe diziam, talvez até ao mesmo tempo. Que essa gente, entre aspas, éramos nós mesmos. Que essa insistência na desconfiança dos outros, que pessoas que fossem tão parecidas, que dividiam uma história comum de sofrimento e humilhação e escravidão, foram ensinadas a desconfiar uma das outras, mesmo quando crianças, já não é um mistério para mim. As pessoas de quem devíamos desconfiar naturalmente estavam muito além da nossa influência, o que era necessário para que a derrotássemos, para que nos livrássemos delas. Era algo muito mais potente do que a desconfiança. A desconfiança era apenas um dos muitos sentimentos que nutríamos um pelos outros. Todos eles opostos ao amor.
todos eles tomando o lugar do amor. Talvez essa seja uma das poucas cenas em que ela, assim como a anteriormente citada ali, em que ela encontra a orixá, mas é uma das poucas cenas em que ela tá junto de um grupo. Porque as cenas, assim como a Dani estava falando anteriormente, elas acontecem com 2 ou 3 pessoas. E nessa cena ela tá em um grupo e olha pra todos com desconfiança. Como se ela estivesse olhando pro mundo. Pra todas as pessoas do mundo com desconfiança. Quer dizer, ela sabe que ela não pode confiar naqueles que estão para além de onde a sua mão pode alcançar. E ela tá falando aqui dos poderosos, ela tá falando aqui do verdadeiro inimigo que é o colonizador. Ela sabe que nesse ela não pode confiar, mas ela também não pode confiar naqueles que estão ao redor. Ela não pode confiar em absolutamente ninguém. Se alguém me oferece uma comida, opa, alguma coisa tem. E isso é um sintoma nosso. A desconfiança é um sintoma que insiste em querer dar resposta a alguma coisa no nosso próprio corpo. Quando alguém chega na clínica desconfiado, tá desconfiado por um motivo muito verdadeiro, porque realmente, talvez se não houvesse a desconfiança, a Shuela não teria sobrevivido. Sim, vou aproveitar para ler mais algo sobre desconfiança aqui. Para gente como nós, desprezar o que houvesse de mais parecido conosco era quase uma lei da natureza. Esse fato da vida da minha irmã me levou a sentir uma compaixão esmagadora por ela. Ela não gostava de mim. A mãe lhe dizia que eu era inimiga dela, que não era digna de confiança, que era como uma ladra dentro de casa, à espera do momento certo para lhes roubar a herança. E a pergunta que fica é: quem é essa gente? Quem é essa gente? Quem é essa gente, né? Digna de confiança, né? Mas eu fiquei pensando aqui também que essa é essa irmã, né? Essa irmã que é filha da madrasta com o pai. E dessa forma que a Shuela faz laço, né? Essa forma que a gente pode pensar que, bom, ela desconfia, o mundo é ruim com ela, mas também pensando na clínica que a gente não tem as outras pessoas para nos contar como de fato, como o sujeito está se vendo em posição em relação ao outro, né? Num lugar sempre de que ele precisa estar se defendendo, ele precisa estar com algum tipo de cuidado, talvez, em relação ao outro, né? O outro, e aí, enfim, também, ela vai narrando também como ela se sente em relação a essas pessoas, né? Ela fala que talvez essa pessoa, eu lembrei agora de uma palavra como genuína, né? Talvez, acho que quando ela saiu da casa da mãe Eunice, que ela diz, ela me deu um adeus e pareceu genuíno, sei lá, um amor, um cuidado. E eu também fiz, mas não era genuíno. Então, ela também não reconhece ela como um alguém em que ela pode confiar, um alguém que pode amar, que pode ter afeto pelo outro também, não é? Não sei se tu te deu conta que tu cometeu um outro falho interessante, porque tu disse quando ela saiu da mãe. É interessante porque justamente, parece que o mundo desaba exatamente nesse momento. Não o momento em que ela saiu da mãe, mas essa imagem da Shuela saindo da mãe morrendo, da Shuela indo e a mãe ficando, como uma imagem desestabilizadora para toda a vida dela, como se tudo na vida se desse a partir disso. A partir do momento em que ela sai da mãe, e no entanto ela não consegue tirar a mãe de si, a ponto de que ela escreve uma autobiografia dela. Que forte, não? Nos silenciou aqui. Sim, fiquei pensando também nesse ato falho de chamar a Eunice de mãe como sendo essa que pôde colocar a Shuela de pé, né? Digamos assim. Por mais que a Shuela tenha negado o bebê do seu leite, né? Não reconheça ali um amor, e em algum momento ela reconhece que a Eunice também não poderia dar amor pra ela, porque a Eunice também não tinha. É por essa possibilidade de esse cuidado mínimo que a Eunice faz e consegue botar ela de pé, que talvez seja isso que acontece depois lá naquela cena da criança que é dada pra irmã e que ela acaba cuidando, mas que a criança não sobrevive, né? Ela fala dessa impossibilidade dela do cuidado com o outro também, né? Sim, e quando ela narra
todos os outros, é como isso, né? Quando a gente escuta na clínica o sujeito que narra como se todas aquelas pessoas que estivessem à sua volta, nenhuma delas tem capacidade de cuidar, ele está falando sobre si, né? Então essa possibilidade de reconhecer no seu discurso que, lembrei agora, acho que a Marcela que fala algo disso, nossa diretora da Precô, Marcela Vilaveja, que ela fala, né, que o sujeito entra em análise quando ele suporta que fala de si, ainda que falando de outros, né? Então, quando ele consegue nomear os outros tantos que são incapazes de amar, que são incapazes de afeto, que são incapazes de cuidar, de maternar, e quando ele consegue se dar conta que todos esses outros, talvez não todos, mas talvez ele esteja falando sobre si, né? Poder reconhecer algo disso em si. Fiquei pensando nisso. Eu só queria trazer a questão que eu fiquei pensando na relação de maternidade versus criação, quando ela fala do momento em que ela decide recusar ser mãe. E daí eu fiquei pensando nessa perspectiva da forma como é descrito, ela poderia estar falando de qualquer coisa que viesse dela, né? Fico pensando muito nessa perspectiva de pessoas com útero, né? E vou usar o termo pessoas com útero porque eu acho que é importante. O útero sendo esse espaço vazio, né? E pensando também na questão do vazio, que é algo tão caro pra gente, né? Um conceito, por assim dizer, tão caro na psicanálise, e que para nós mulheres, né, poderia nos auxiliar, né, de certa forma, não sei se auxiliar é a palavra, né, enfim, mas a pensar sobre esse vazio que a gente carrega, né, carrega dentro da gente. Eu vou ler um trechinho, então, de quando ela fala, porque eu acho que é bem impactante também, né, dentre tantas coisas impactantes. Nunca tinha tido mãe, tinha acabado de me recusar a virar uma, e sabia que essa recusa seria total. Nunca me tornaria mãe, o que não era a mesma coisa que nunca gerar bebês. Eu geraria bebês, mas jamais seria mãe deles. Eu os geraria em abundância. Eles emergiriam da minha cabeça, das minhas axilas, por entre minhas pernas. Eu geraria bebês. Eles penderiam de mim como frutos de uma videira, mas eu os destruiria, como a indiferença de um Deus. Geraria bebês pela manhã, eu os banharia ao meio-dia em uma água que viria de mim mesma. Eu os comeria à noite, engolindo-os por inteiro, de uma só vez. Eles viveriam, e então não viveriam mais. Bem, ficamos por aqui, então, depois dessa, né? Bem, gente, esse podcast conta com o apoio fundamental abraço da Precô, Psicanálise e Poesia. Foi gravado no estúdio Toca do Morro. Gravação e edição por Davi Lex. Concepção Daniele Rodrigues, Evandro Machado Luciano e Laís Viana. Coordenação por Eliane Marques. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima, Laís. Até a próxima. Tchau, Tchau, Dani. tchau. Até a próxima, gente. Valeu, até mais.